Usinas de energia solar de mini geração e de microgeração possuem diferentes regras de enquadramento e muitas vezes pode parecer que é mais negócio ter várias usinas de pequeno porte no lugar de uma de porte maior. O assunto do vídeo de hoje é desmembramento ou divisão de usinas. Quando isso é possível e considerado legal e as mudanças que podem vir com as novas regras propostas pela ANEEL. Quer saber mais? Continue aqui comigo. Se enquadrar no sistema de compensação de energia ou fugir da obrigação de pagamento da demanda contratada são os dois importantes motivos que fazem a gente pensar se não seria uma boa ideia desmembrar empreendimentos de mini geração e enquadrá-los na microgeração. Atualmente, existem regras que impedem esse tipo de divisão de usinas. Por exemplo, se o empreendedor ou consumidor possui interesse na construção de um empreendimento de maior porte, a ANEEL entende que ele deve ser inserido no ambiente de contratação livre ou dos leilões de energia, e não do sistema de compensação de créditos. Então, se esse é o caso, você já sabe que isso não vai funcionar. Mas é possível desenvolver uma usina do lado da outra sem configurar desmembramento? A ANEEL propôs uma série de mudanças nessas regras e é sobre isso que o nosso convidado, Thiago Bal, advogado especialista em geração distribuída, vai falar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estou num ambiente aqui um pouco diferente do habitual. Eu estou no Vale do Silício, na Califórnia, Palo Alto, na Califórnia. Estou aqui numa imersão de inovação, empreendedorismo. E eu queria continuar a nossa série sobre a regulamentação da Lei 14.300. Falar hoje sobre a vedação da divisão de usinas. Primeiro, quero que vocês dão um joinha aqui, siga a nossa página, tá? Ative o sininho para que vocês fiquem sabendo dos próximos vídeos que a gente vai lançar sobre a regulamentação da 14.300. Então, o tema de hoje é sobre vedação da divisão de usinas. Nós sabemos que a 482 já tinha uma vedação da divisão de usinas para quando você tenta fazer o enquadramento ou desenquadrar uma usina, por exemplo, de mini geração para microgeração. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma usina de 150 kW e aí eu faço uma divisão de duas de 75 em áreas contíguas, terrenos até não muito próximos, mas áreas contíguas, ou loteamento de usina solar, em que eu faço esse desenquadramento da mini geração para micro geração distribuída. Então a gente já sabia dessa vedação, né? Já é uma vedação muito comum na Lei 14.300, só que com a regulamentação proposta pela ANEEL da 14.300, né? Essa vedação que estava na 482 também veio para 14.300, a ANEEL ela ampliou as hipóteses de vedação que ela entende que seja vedação de usinas. Então, além da vedação do enquadramento de micro e mini, ela também criou a vedação em relação a você fazer o desmembramento, fazer a divisão de usinas para não ter que pagar a garantia de fiel cumprimento. Então vamos lá, a gente sabe que a garantia de fiel cumprimento é um valor pago em dinheiro, é um calção. Para usinas acima de 500 kW você paga 2,5% e acima de 1.000 kW você vai pagar 5% do valor do investimento da usina. Esse é um outro vídeo que nós vamos falar sobre garantia de fiel cumprimento, mas basicamente é isso. Então o que a ANEEL está proibindo? Você tem uma usina de 500 kW e para você fugir, né, do pagamento da garantia de fiel cumprimento, você divide ela em duas usinas de 250, por exemplo, ou uma de 200, outra de 300. Veja que aqui não há um desenquadramento da mini geração, tá? Eu continuo sendo mini geração e eu posso fazer essa divisão, não é proibida pela legislação. E aí a gente tem a vedação agora dessa divisão com o intuito de não pagar a garantia de fiel cumprimento. Ou então eu pego, por exemplo, ao invés de fazer uma de 1.000 kW, eu faço duas de 500 kW. Isso não está na lei, a gente entende que inclusive essa regulamentação ela é ilegal, mas está lá na proposta da ANEEL. A outra vedação é de enquadramento, tentar você sair de algum enquadramento da regra de transição, tá? Então você tem a regra de transição da ANEEL para que você possa
fazer seus projetos e ter o benefício até 2045, alguma coisa que você fizer, tá? Para que você se enquadre na norma, na regra de transição, a ANEEL está vedando. Eu vou fazer um vídeo específico para isso, porque esse é um artigo da regulamentação muito extenso. Mas aonde eu quero chegar com a questão da vedação de divisão é a quarta hipótese, que para mim é a mais perigosa de todos, aonde a ANEEL diz o seguinte: qualquer tentativa que leve um empreendimento a usufruir de condições mais favoráveis vai ser considerado como vedação de divisão de usina. Então, se eu fizer qualquer arranjo no meu projeto, tá, de divisão de usinas, seja no meu business uma forma importante de fazer essa divisão, mas que a ANEEL entenda que eu fiz aquela divisão para eu me beneficiar de alguma norma da lei que traga benefício, ela vai proibir essa divisão. Vou dar um exemplo que é claro. Eu quero fazer um projeto de 5 megas. E aí eu vou ser conectado na alta tensão. Então eu faço a divisão de projetos de 2,5, que é muito comum. E aí eu sou conectado na média tensão. Esse tipo de divisão vai ser proibido, conforme a ANEEL está regulamentando. Por quê? Porque você fez essa divisão para se beneficiar, né, provavelmente de não ter que pagar um custo de obra de alta tensão, que seria muito maior num projeto de 2,5 MW. Então, esses são os 4 casos que a ANEEL está trazendo como proibitivos da subdivisão. A gente precisa, na hora que sair a audiência pública para fazer os comentários sobre a regulamentação, é importante bater muito na tecla que a única que existe hoje na 14.300 é o enquadramento de mini e micro, e as outras 3 elas não estão previstas em lei, então não poderia vir num regulamento. Teria que ter uma nova lei para incluir as 3 hipóteses, mas é importante a gente ficar sabendo quais são as pretensões da ANEEL para a regulamentação. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, ative o sino, siga a gente aqui no canal para que vocês possam receber as informações, os novos vídeos que nós vamos fazer sobre a regulamentação. Obrigado, gente. Continue acompanhando essa série. Vamos explicar aqui todas as novas regras que estão por vir e como vai ser daqui para frente com a aplicação da nova Lei 14.300. Visite o canal do Thiago e aprofunde seus conhecimentos sobre as novas regras da geração distribuída. Vou deixar aqui uma playlist bem completa sobre o assunto que está lá no canal dele. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo para levar informação para mais pessoas. Um abraço e até a próxima!